Sejamos todos bem-vindos. Presunção da inocência, o que é isso? Alguns chamam de presunção de não culpabilidade. Significa dizer que o Estado não pode tratar o acusado como culpado em todas as nuances que envolvem essa culpa, sem que exista uma decisão judicial transitada em julgado condenando este acusado. Ou seja, até que a última decisão possível, até que o último recurso cabível seja julgado, o cidadão não pode sofrer as consequências da condenação. Muita gente entende isso como um mandamento constitucional que na prática proíbe medidas acautelatórias, medidas preventivas, como por exemplo a prisão preventiva, como por exemplo a prisão em flagrante, a prisão temporária, que seriam consideradas antecipações de uma condenação que ainda não houve. É uma maneira de enxergar a coisa, mas não foi desta maneira que o legislador pensou quando criou no Código de Processo Penal as medidas cautelares e as prisões provisórias, que nada mais são do que instrumentos estatais para preservar a paz social e preservar a integridade do processo e da colheita da prova nele realizada. A prisão preventiva, por exemplo, ocorre quando o acusado solto cause grande clamor popular, esteja prejudicando a instrução do processo, esteja inviabilizando a aplicação da lei penal, corra risco de foragir-se do distrito da culpa, corra risco de intimidar testemunhas ou de inviabilizar a demonstração judicial de sua culpa. Aí se justifica, aos olhos da letra fria e morta do artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva desse acusado. Isso não tem nada a ver, com antecipação de culpa ou antecipação de condenação. Aquele sujeito solto está prejudicando a paz social, que é o fim maior do direito, está prejudicando a colheita da prova. Não é possível que ele solto, ele em liberdade, ele consiga se relacionar com os demais atores do processo, acusação, defesa, testemunhas, peritos, vítimas, de maneira saudável. Ele não consegue se manter livre e, ao mesmo tempo, permitir um processo justo, equânime, com a colheita ampla das provas, um processo em que se obtenha aquilo que deve ser obstinadamente buscado por todo operador do direito, a verdade real. A prisão preventiva existe, portanto, para isso. Ela não é antecipação de culpa, ela não fere o princípio da presunção de inocência, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. A prisão temporária ou a prisão em flagrante tampouco fere. A prisão em flagrante, ela existe como uma proteção social. Não é possível você cometer um crime e nada ser feito para contê-lo. Eu não posso, por exemplo, matar uma pessoa nas barbas da polícia e continuar solto. Ah, por que eu continuei solto? Ah, porque presunção de inocência, eu não fui condenado ainda, eu não posso ser preso ainda, eu mereço, eu devo aguardar o devido processo legal. O que seriam das instituições? O que seria do ir e vir das pessoas de bem? O que seria do funcionamento da sociedade se você não pudesse e não tivesse artifícios legais para conter, para estancar aquele crime, aquele criminoso na hora que o delito está sendo praticado e no momento em que o delinquente está perpetrando o delito. Nós chegaríamos mais uma vez à desordem social, à desordem institucional generalizada. E a prisão temporária,
essa mais criticada de todas, essa visa justamente facilitar investigações judiciais, investigações policiais ainda em andamento. A prisão temporária deve ser imprescindível para o trabalho policial e deve visar a apuração de crimes graves, geralmente ligados a organizações criminosas, em que um de seus tentáculos, um de seus membros, não pode permanecer em liberdade, enquanto o restante do clã, o restante do bando, permanece sendo alvo de escrutínio policial. Essas atividades estatais de prisões provisórias, de prisões independente de culpa e independente da presunção de inocência, portanto, não ferem o texto constitucional. É isso aí. Apoio Minax, John Romualdo, Europa Empreendimentos Imobiliários, Tauá e Termas de Araxá, Clique Telecom e Maxtec Rastreamento.